mais uma reflexão de caminhar na graça. Nós precisamos buscar o que é importante para o crescimento, o amadurecimento da igreja, da família de Deus, do povo de Deus. Somos chamados para revelarmos o reino, para ensinarmos sobre a vontade do Pai, para sermos luz neste mundo, para conduzirmos as pessoas à liberdade. Mas como fazer isso? Somente quando as pessoas são maduras. E como as pessoas serão maduras? Se compreenderem o propósito da nossa vida, a razão do nosso chamado e o que nós fazemos neste mundo. Paulo, instruindo a igreja de Corinto, no capítulo 14, versículo 12, ele afirma: Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. O que ele está dizendo é justamente sobre o aspecto de não buscar aqueles dons que estão relacionados somente a nós. Como falar em línguas é uma coisa que edifica a nós somente, e não edifica a igreja, porque se não houver quem interprete, não haverá crescimento, não haverá entendimento das palavras proferidas. Por isso ele fala para a gente buscar os melhores dons, mas os dons que estão relacionados ao entendimento de quem somos e nosso papel. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer espiritualmente, compreender a vontade de Deus e entender que nós estamos aqui para agirmos como Cristo neste mundo, sermos expressão dele, revelarmos o nosso Deus por meio de nossas ações, por meio de nossas atitudes, nossas palavras. Como nós fazemos isso? Quando anunciamos, quando ensinamos sobre a vontade de Deus, quando conduzimos as pessoas à maturidade, quando nós somos conduzidos neste processo também de amadurecimento, de entendimento, que o que importa é a edificação do outro, o crescimento do outro, o papel do outro neste mundo. Temos que amadurecer, temos que compreender quem somos, temos que compreender a obra que Deus realizou em nossas vidas para sermos instrumento e expressão dessa vontade. Buscar conhecimento de Deus, buscarmos o conhecimento de nosso Pai, é o que nós precisamos fazer. Jesus disse acerca disso que a vida eterna está em conhecermos o Pai e conhecermos da sua vontade e a Cristo Jesus a quem Ele enviou. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso buscando na sua palavra, buscando numa vida de oração. Nós vamos entender e compreender o seu querer e o seu desejo para as nossas vidas. E nós, entendendo quem somos, compreendendo, nós pediremos a Deus, pediremos ao Espírito que nos conceda os dons, que possa ser útil para a igreja, para o crescimento, para o amadurecimento da igreja, para que a gente possa ser, de fato, uma oferta em favor às pessoas, em favor das pessoas, a Deus, prestando verdadeiro culto, de maneira que haja um conduzir das pessoas para a maturidade, para o conhecimento do Pai e da sua vontade. Somos chamados para isso, chamados para revelarmos o reino, para revelarmos sua glória, para conduzirmos as pessoas a essa maturidade. E é nossa responsabilidade fazer isso, mas faremos quando entendermos que nós devemos ser essa oferta, esse praticar o verdadeiro culto a Deus, como Paulo nos instrui em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 12. E a gente precisa transformar o nosso entendimento, deixarmos de ser crianças, deixarmos de pensar como o mundo pensa, deixarmos de buscarmos o nosso interesse e buscarmos aquilo que seja o interesse de Deus, a vontade de Deus e, principalmente, buscarmos aquilo que é bom para o outro, para a sua edificação. E o dom de anunciar a palavra de Deus, o ensinar sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, é o que fará com que nós cresçamos e ajudemos os outros a crescer neste processo. Que a gente possa entender isso, compreender e, de fato, fazer de nossas vidas essa oferta, pedindo que Deus nos conduza neste processo de amadurecimento para ajudarmos a igreja a amadurecer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.